Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação da presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Palladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Leandro Amiti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para a abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Farei a leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Salmo 40. Esperei no Senhor com toda a confiança, inclinou-se para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do poço fatal, de um charco lodoso. Assentou os meus pés sobre a rocha, deu firmeza aos meus passos, pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Ao ver isto, muitos temerão, confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe a sua confiança no Senhor e não se volta para arrogantes e para os perdidos na mentira. Grandes coisas fizeste vós, ó Senhor e meu Deus, maravilhas e desígnios para nós. Ninguém vos é semelhante, se quisesse anunciá-los e proclamá-los. E cederiam cada conta. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Carlinhos Labareda, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando-se pelos projetos. Parecer processo TC 04482/989/23 Parecer sobre as contas do Poder Executivo Municipal referente ao exercício de 2023, TC 004482/989/23-3. Data de entrada, 15/10/2025, autoria Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Poder Executivo do ano 2023, foi publicado na imprensa oficial do município no dia 20/10/2025. Foi despachado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade em 16 de outubro de 2025 e encontra-se disponível no site da Câmara para consulta desde o dia 15 de outubro. Projeto de resolução número 03/2025. Dispõe sobre a alteração do artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê. Data de entrada, 15/10/2025, autoria Adriano Aronchi e Leandro Amiti. O projeto de resolução 03/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 16 de outubro de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 290/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, seja realizada visita técnica ao local para avaliação da situação e posterior instalação de postes com luminárias adequadas, distribuídas de forma que atendam de maneira justa e eficiente todas as residências da rua Ademar Belli, no bairro Terras de São Roque. Data de entrada, 15/10/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 290/2025. Está aberta a votação do requerimento 290/2025. Requerimento 290/2025 está aprovado. Boa noite a todos vocês que estão aí presentes. Obrigado pela presença de cada um dos senhores. E aproveito aqui para falar que lá no fundo vocês têm água e tem um banheiro também, tá? Fiquem à vontade. Obrigado pela presença.
Requerimento 291/2025. Estarei lendo na íntegra. Considerando a existência de um terreno na rua Pascoal Abramo, esquina com a rua Bela Vista, no bairro Jardim de Alá, que pertence ao Departamento de Estradas e Rodagens, DR, considerando que o referido terreno estava sob disputa judicial que recentemente foi vencida pelo DR, considerando que, segundo informações constantes no processo judicial número 30.0178/2013, 8260629, a Justiça aguarda somente a entrada do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, com o cumprimento da sentença para a recuperação definitiva da área, considerando que o referido terreno poderia ser melhor aproveitado caso pudesse ser utilizado pelo Poder Público Municipal, considerando que o local poderia abrigar uma praça ou mesmo outro equipamento público qualquer. Requeiro, ouvido plenário, se oficia o senhor Marcos Armando Cardoso, coordenador-geral do DR de Itapetininga, CGR 2, para que informe se o órgão já tomou as devidas providências no sentido de executar a sentença constante no processo judicial número 3001-708-39, 2013.8.260629, que declarou de propriedade do DR o terreno localizado na rua Pascoal Abramo, esquina com a rua Bela Vista, no bairro Jardim de Alá, no município de Tietê. Requeiro ainda que, de posse do referido terreno, informe a possibilidade de doá-lo ao município, a fim que o local possa abrigar uma obra pública, como uma praça, por exemplo. Câmara Municipal de Tietê, 15 de outubro de 2025, autoria Mário Júnior. Em razão do requerimento 291/2025, ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini para que o mesmo conduza a discussão e a votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 291 de 2025. Peço a palavra, vice-presidente. Com a palavra o presidente Mário Júnior. Como já foi dito aqui no requerimento, esse terreno estava numa disputa judicial entre a DR, né, e a pessoa que estava lá, e foi vencida pela DR. Então, aqui nesse requerimento, eu peço para que o mesmo seja doado depois, futuramente, para o município, para que lá possa acontecer uma praça ou algo semelhante a isso, que dê uma visão melhor para a nossa entrada de cidade. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Continua em discussão o requerimento 291 de 2025. Gostaria aqui de cumprimentar os nobres colegas, o presidente Mário Júnior, funcionários da casa, público presente e também o nosso vice-prefeito se encontra presente aqui, Gole, como é popularmente conhecido. É muito bom a matéria desse requerimento, presidente. Gostaria a autorização para assinar em conjunto e fortalecer o pedido. Obrigado. Está aberta a votação do requerimento 291/2025. Requerimento aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Requerimento 292/2025. Temos fotos. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor Brendon Azevedo Ramos, DD, diretor-presidente da concessionária Rodovia das Colinas, SA, para que tome as devidas providências urgentes no sentido da colocação de uma placa indicando a existência de uma curva, bem como também a instalação de um guarda-reio na marginal da rodovia Cornélio Pires, na altura do KM 76,3, sentido sul, sentido Piracicaba-Tietê, na curva onde existe uma galeria de águas pluviais. Data de entrada, 15/10/2025, autoria Marcos Canatelli e Labareda. Está em discussão o requerimento 292/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, nobres colegas, boa noite. Boa noite aos funcionários da casa, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aos irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira Brás. Sejam todos bem-vindos. Nosso querido vice-prefeito, muito bem-vindo também. Senhor presidente, esse requerimento é apenas para reforçar um requerimento que o amigo e companheiro Marcos Canatelli já fez há um tempo atrás.
é visível que ali é um local extremamente perigoso. Simplesmente sai de uma rodovia, passa uma rotatória, dá-se uma aceleração razoável e do nada, sem ninguém avisar, aparece uma curva fechada para o lado direito. As pessoas passam reto e vão parar nessa galeria. O que tem de gente que já sofreu acidente aí, graças a Deus, a maioria não foi grave, mas já houve morte aí. O engraçado é que um amigo nosso, acredito que da maioria aqui, e a maioria conhece, fez uma abertura para acessar a empresa dele, correram lá e fecharam com guarda-reio. Mas aí que está acontecendo mortes, ainda não fecharam com guarda-reio. E já tem requerimento do nobre colega, Marcos Canatelli. E acredito que deva ter alguns requerimentos para trás também, sobre o mesmo tema. É um absurdo essa curva ser dessa forma, simplesmente não ter nenhuma sinalização para avisar que... E escuro, não tem nenhuma iluminação. Quem já passou ali à noite, Canatelli deve ter passado já, é absurdo de escuro isso daí. Vamos esperar acontecer mais uma morte, mais uma tragédia, mais uma família, para que se tome alguma providência? Não precisamos disso. Precisamos de uma ação concreta dos responsáveis e que se coloque pelo menos um guarda-reio e sinalize o local. É pedir muito? Não é pedir muito para quem ganha muito no pedágio. E muito. Peço a colaboração dos nobres colegas e que espero realmente que não demorem e resolvam essa situação grave ali, próximo ao nosso bairro, querido bairro São Pedro. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 292/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, funcionários da casa, nobres colegas vereadores, público que a encontra aqui nessa noite, quem nos acompanha pela internet, em especial o doutor Grigolon, vice-prefeito aí da cidade. Sejam bem-vindos. Eu queria parabenizar os vereadores autores, pedir autorização para assinar em conjunto e dizer o quão a gente é afetado por essas concessionárias. É um abandono total da concessionária para com o município. Na entrada de Piracicaba nós temos situações como essa e outra ali na frente também que merecia um carinho a mais. Na entrada ali de Porto Feliz, que sai para a rodovia que vai para Rafar, mesma coisa, é um abandono geral por parte da rodovia, você não sabe para que lado vai, onde acaba a rodovia, onde vira a rua, é escuridão, não tem placa, é curva acentuada. E a concessionária, ela não está nem aí para o município. Tietê está ilhado, são cerca de 35 mil pessoas, 40 mil pessoas, que está ilhado entre um pedágio em Porto Feliz e um pedágio aqui em Saltinho, Rio das Pedras. Ou seja, nós, para ir para cá a gente paga, para ir para lá a gente paga. E dentro da cidade, no perímetro urbano, tudo que é pedido à rodovia não procede. Eu acho incrível. Nada procede do que a gente pede. Então tem gente passando reto, indo parar na valeta todo dia, tem gente se acidentando e se machucando e até falecendo, mas nada procede. Então eu acho até que tem que chegar ao ponto de judicializar o caso, ao ponto que nenhum cidadão de Tietê paga mais pedágio. Me contar de uma parte? Pois não. Tem gente atravessando a Otos da Bela Vista para o São Pedro, no fundo da igreja de São Pedro, correndo risco de acidente. Já morreu vários lá, inclusive. Tem gente atravessando aqui no São Roque. Sim. Né? De um lado para o outro, do São Roque lá para... Principalmente para quem vai trabalhar na Transbom, Biatex. É Biatex? É Biatex lá? Não. Isso. E simplesmente não olham para a gente. Não olham para os nossos pedidos, não olham para as nossas necessidades. Estamos pedindo, estamos quase que implorando. E nada acontece.
nada acontece. Estamos, como disse o nobre colega, ilhados. Estamos ilhados, à mercê. Deixar de cobrar, não deixam. Muito obrigado. Perfeito, vereador. E o que acontece é o seguinte, a rodovia ela teria que ser parceira do município. Porque todo mundo que está aqui é cliente da rodovia. Você não tem opção de não ser cliente. Você é cliente, você paga e passa. Se você não pagar, você não passa. E eu acho que está chegando um ponto de ser ninguém é ouvido nessa cidade. Impossível o vereador não ser ouvido, o prefeito não ser ouvido. Ninguém é ouvido nessa cidade, nada acontece. Você pede uma melhoria na frente da Terra Santa Maria, não acontece. Você pede uma melhoria aí, não acontece. Você pede uma melhoria no fim do Alto Tietê ali, não consegue. Em lugar nenhum se consegue uma melhoria por parte da rodovia. Então eu acho que tem que chegar ao ponto de judicializar o caso e falar: nenhum cidadão de Tietê, nenhuma placa de Tietê vai pagar pedágio, porque vocês não dão atenção para Tietê. Vocês não fazem o que lhe cabe. Nós estamos pedindo segurança, não estamos pedindo luxo. Não estamos pedindo frescura, não estamos pedindo um mega viaduto, uma mega obra. Estamos pedindo segurança, placa, sinalização. É o básico. Bom, vamos ver se comovem com mais esse pedido aí da Câmara e que atenda esse pedido. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 292/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Boa noite, caro presidente, nobres colegas, servidores da casa, membros da Assembleia. E no nome do prefeito e de alguns pastores, cumprimento a todos presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de inicialmente, senhor Marcos e Labareda, pedir para assinar em conjunto, né? Até conversando com a Raquel sobre esses fatores. São vários locais, os que o Kiko citou, Labareda também, como é o caso de Santa Maria, que é algo que se estende por longa data, né? Os desvios, as rotatórias necessárias e todas as benfeitorias que precisam ser feitas. Que muitas, por um lado, a própria concessionária não autoriza que se faça algo, precisa de autorização, mas ela também não assume o ônus, o preço de fazer. Então, você tem um município emperrado, né, ilhado, como disseram, sem poder fazer obras estruturais de mobilidade urbana. Então, hoje nós temos um exemplo claro, tanto o São Roque, que ainda tem uma passagem interna, né, mas como o Santa Maria, eles sofrem hoje esse processo de estar ilhados. Eles estão isolados e as vias de acesso muito precárias e perigosas. Para pedestres impossíveis, daí os motociclistas acabam atravessando ali. Eu vou dizer que estava voltando de São Paulo no domingo, quase atropelei uma moto, porque ele estava com o farol queimado, e ele atravessou ali do Santa Maria para a pista contrária, porque ele não quer ir até lá na frente fazer o retorno legal, que seria bem distante, né? Então, e sendo que um retorno viável possível, já que havia um planejamento desse loteamento há muito tempo, né? E era uma área que seria loteada, então essa benfeitoria e outras dizem respeito somente à concessionária, porque até um limite para além da pista ainda é um limite da concessionária, necessária autorização para qualquer modificação. Então, eu quero assinar em conjunto, porque é muito legítima a fala de vocês. Essa eu digo que é uma ação bem simples, perto da grande parte das obras que precisam ser feitas, como a de Santa Maria. Essa é uma obra com placa guardrail muito barata, perto do custo, né? E você não tem nem as obras pequenas, nem as grandes obras são feitas para proporcionar uma maior segurança à população. Então, agradeço e peço para subscrever. Continua em discussão o requerimento 292/2025. Quero aqui aproveitar a fala dos senhores vereadores, que nem o Leandro Amit acabou de falar, né? Não é uma mega construção, obra nenhuma aí, simples, um guarda-reio, uma placa. E a gente tem uma dificuldade muito grande também na SP-113, João José Rodrigues, que a gente passa ali da DNP, que é a entrada para Coab. Então, aí eles não reconhecem que existe aquela entrada ali, a rodovia, né? Tanto para Coab como para Areão. Então, estou marcando uma reunião com a concessionária responsável para a gente ver o que conseguimos fazer lá, tá? E assim que marcar essa reunião, eu vou convidar os senhores, quem puder ir junto, para fortalecer, porque eu acho que é muito importante da gente estar lá presente. Está aberta a votação do requerimento 292/2025. Requerimento 292/2025 aprovado.
Requerimento 293/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie os devidos estudos e informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de redutores de velocidade na recém-asfaltada rua João Guilherme Assunção, que faz a ligação entre os bairros Terra de Santa Maria e Jatobá. Data de entrada, 15/10/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 293/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Chega a ser até um pouco incompreensível, né? Então vamos lá. A hora que você vê na televisão aí uma rua desse comprimento, acabada de ser feita novinha, e não foi feita a lombada na execução da rua. Sabe, já que ninguém enxerga isso, nós estamos passando por isso na Beira-Rio. A Beira-Rio tinha lombada, foi feito asfalto novo, sem lombada. Está uma pista de arrancada ali, de corrida, principalmente de moto. Ficou sem faixa. E aí um negócio desse, com um comprimento desse... Gente, a Secretaria de Trânsito do município, a Secretaria de Obras do município, a Secretaria competente imbuídas nessas ações, ela tem que enxergar isso. Não faz sentido a gente ficar fazendo o negócio e agora colocar uma lombada em cima. A durabilidade da lombada, a eficácia da lombada, se ela é executada na confecção da via, ela é muito mais duradoura, muito mais segura, muito mais firme do que um item colocado em cima. Bom, eu acho que a prefeitura ela já teve o caso da Beira-Rio, já teve esse caso aqui. A partir de agora, gente, vamos se atentar para isso. Né? Aí não é uma particularidade. Olha o comprimento disso daí, aí nada. Aí tem 300, 400 metros o negócio. Não pode ter uma via desse comprimento sem lombada, uma via reta ainda. Então, eu acho que peço autorização para assinar em conjunto, mas mais do que pedir, nós temos que cobrar que as secretarias competentes olhem para a causa. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 293/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Quero pedir para subscrever esse requerimento. E é como o nobre colega citou, né? É incrível. É incrível. Beira-Rio tinha lombada, fizeram um projeto e não colocaram a lombada de volta. Negada voa ali. Voa. Aí fizeram um negócio desse tamanho, dessa magnitude. Inclusive, preciso parabenizar, ficou maravilhoso. Era necessidade do bairro, tanto Santa Maria quanto Jatobá. Inclusive vai diminuir ali as poeiras ali em cima da escola, do posto de saúde. Então foi uma obra necessária. Mas não colocaram redutor de velocidade. Eu saí daí, acho que uns 3 dias depois, eu estava lá no Santa Maria, e para sair daí, se ameaçava, voava outro. Dava outra ameaça, voava outro. Falei, pronto, aí está perdido. Daqui a pouco vai ter acidente aqui, uma moto vai subir em cima de um carro, vai virar um Deus nos acuda. Mas esperamos que nas próximas, acreditamos que nas próximas vai ser diferente. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão o requerimento 293/2025. Está aberta a votação do requerimento 293/2025. Requerimento 293/2025 aprovado. Requerimento 294/2025. Requeiro, ouvido plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, realize os devidos estudos e informe esta Casa de Leis da possibilidade da criação de uma categoria, entre parênteses, veteranos, para a edição do ano que vem da Copa Tietê de Futsal, para contemplar exclusivamente os atletas com mais de 40 anos. Data de entrada, 17/10/2025, autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 294/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinhos Labareda. Só sendo bem breve, esse requerimento é um pedido de vários atletas. Eu estava tenho acompanhado a Copa Tietê lá no São Pedro, né, que inclusive tem sido
muito bem feita, muito bem executada pelos organizadores. E várias pessoas, vários veteranos chegaram até mim e falaram: Carlinhos, olha, eu queria jogar, mas não dá para jogar eu com 40, 41, 42, 43 anos, com um moleque de 17, 18 anos de idade. Eu não consigo acompanhar o ritmo deles. E vários chegaram a mim até isso, com essa pergunta, e aí supracitaram: olha, por que já não coloca na próxima a possibilidade de colocar um veterano? Aí quem tem mais de 40 anos vai poder correr contra quem tem mais de 40 anos, e aí não vai ter tanta Peço uma parte. discrepância. À vontade. Boa noite a todos, nobres vereadores, presidente, funcionários da casa, público que nos assiste aqui e na internet. Queria subscrever junto com você, Lamareda, e também acrescentar que podia colocar também o futebol de campo, tá? A gente está tendo um campeonato em Cerquilho, 40 a mais, lá no São José. É sucesso de público e de times da região. Então, queria subscrever e colocar também o futebol de campo, 40 a mais. Perfeito. Tem muita procura, muitos jogadores aí que querem jogar, como você falou, e não conseguem porque a idade já chegou. Um abraço. Obrigado, nobre vereador. Disponha. Exatamente, vereador. Eu tenho certeza que até o vereador vai jogar. Outros vereadores aqui vão querer jogar também, vai participar, vai praticar o esporte, né? Mas não dá para correr com um moleque de 17, 18 anos. É impossível. Então fica aí a sugestão para a Secretaria de Esportes. Quem sabe teremos aí um campeonato e vamos jogar contra o time de Sorocaba, contra o time do Manga. Nosso Adriano aí será o goleiro. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 294/2025. Peço para subscrever. Está aberta a votação do requerimento 294/2025. Requerimento 294/2025, aprovado. Requerimento 295/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, para que determine aos setores competentes da administração municipal o estudo e a criação de uma página específica dentro do site oficial da Prefeitura de Tietê, destinada à divulgação clara, acessível e atualizada de todas as obras públicas em andamento e prevista no município, contendo informações detalhadas sobre o cronograma, execução física e financeira, valores, responsáveis e demais dados de interesse público. Data de entrada, 20/10/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 295/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. O objetivo do requerimento, alguns podem dizer assim, assim que receber na prefeitura, falar assim, é só ver o portal da transparência. Não sei aqui os nobres vereadores, a população, se algum dia abrir o portal da transparência. É quase grego aquilo, né? Eu que consigo ter uma boa localização, eu tenho que pedir a ajuda do Robson, que é um servidor da Câmara, que lida todos os dias com isso, para tentar encontrar, e às vezes não encontramos. Então as informações são muito jogadas, não todas estão lá, mas para encontrar essas todas é muito difícil. E é requerido sempre dos vereadores, pelo menos de mim, de alguns com os quais eu converso, essa questão: quando aquela obra vai terminar, qual é o prazo para essa obra, quanto ela custou de fato, o que vai ser feito, quando vai ser executado. Então, acredito que alguns pontos, assim como a gente conseguiu a lista de medicamentos tornada pública, a lista da creche, das vagas de creche também é pública, e tantas outras coisas foram implementadas, eu creio que não são tantas obras assim no município. E conversando com pessoas da Secretaria de Obras, eles têm, quando eles abrem esse edital para licitação e executam essa obra, eles têm todas essas informações. Então, é só pedir para o pessoal da imprensa transformar, da informática, do TI, transformar isso em dados mais visíveis, de fácil visualização, que tanto a pessoa que tem uma alta instrução como aqueles com menor instrução possam ver quando começa, quando a previsão de término, quanto custa, se tem algum atraso, o que vai ser implementado, porque a população, assim como os vereadores, tem o papel de fiscalizar.
todos esses instrumentos. Só que não tem como eu fiscalizar algo que eu não consigo nem compreender. Então, a maior problemática hoje dos portais de transparência de grande parte do país é essa. Tanto que Sorocaba, Campinas, Porto Feliz e outros já fazem de forma separada, dentro de um sistema muito parecido com o nosso, campos, obras em execução. Então, você abre, você consegue ver com mais detalhamento. Então, o que é interessante hoje, que o sistema de consulta para o munícipe seja muito mais facilitado. Não adianta só falar assim, está no portal de transparência, sou claro, eu mostro tudo o que eu faço. E essa não é uma crítica ao atual governo, é assim, ao longo de muitos anos, e quase todos os portais de transparência do país são muito confusos. Então, é um instrumento que foi criado para levar à população a publicidade dos atos, mas ele se torna incompreensível. Então, é só pro forma, colocam para dizer que tem. Né? Então, esse governo que tem uma proposta nova, que se coloca para pensar de forma inovadora, que ele possa criar esses recursos. Como criou o Concilia, que facilita essa interlocução dos conflitos, que também prestemos conta de forma mais clara que qualquer munícipe, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, possa olhar para aquela informação e compreender quando o buraco da rua vai ser tapado, quando aquela obra que ele queria da ponte vai ser concluída ou tem previsão de conclusão e quanto aquilo está custando para ele enquanto munícipe. Então, a proposta é trazer as informações que já existem de uma forma mais clara, facilitada, para que todos possam consultar. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 295/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Quero parabenizar o vereador pelo requerimento. Acho muito simples, deve ser de instalar, de se colocar em prática. Isso vai ser muito bom para a população. Porque sai somente daquela plaquinha, né? Aquela placa na frente da obra, onde vai ser executado início da obra e possibilidade do término. Vou citar aqui a Policlínica. Quantos anos está a Policlínica lá no Alto Tietê? Para terminar. Parece que está terminando agora. Parece. Ao que foi se ventilado e foi nos passado, algumas empresas largaram a obra. Aí foi de pouquinho em pouquinho. Se coloca a informação no site, aqueles que se interessam... Peço até uma parte, Carlinhos. Um dos argumentos que eu coloquei dentro do requerimento foi esse mesmo, que às vezes muitas confusões são tidas para a população e acabam criando fatos que não existem e não é explicado. Então, se eu explico, por exemplo, que uma empresa abandonou aquela obra porque ela não teve mais interesse, isso justifica a população. Qual a problemática? Que não foi gerada pela má vontade do município fazer a obra. É porque a empresa desistiu, então tem que fazer uma nova licitação que vai demorar um período de 90 dias. Então não tem como não existir um atraso, porque existe um processo, um rito legal, né, licitatório, da lei de licitação, que tem que ser seguido. Então eu não posso ir lá contratar o outro no dia seguinte, está tudo certo. Eu vou chamar o segundo, o terceiro, mas se não tiver o segundo e terceiro interessados em executar aquela obra, eu vou ter que fazer uma nova licitação e isso leva um tempo. Então um atraso de uma obra de meses e até ano pode decorrer de uma questão como essa. Eu tive uma obra da construção de uma escola em Cerquilho, por exemplo, que atrasou quase um ano. Por quê? Porque as 3 empresas que estavam ali arroladas naquela licitação entraram e desistiram do processo. E você tem que esperar o prazo recursal, esperar todos os prazos da lei de licitações para poder seguir. É diferente da gente que contrata um pedreiro hoje, não deu certo, vai buscar outro amanhã e está tudo resolvido. No processo público é muito mais moroso e tem que respeitar as regras da lei. E a prefeitura não pode subverter essas regras, passar por cima delas, caso contrário pode ser penalizada por crime de responsabilidade, né? Exatamente, vereador. E isso daí seria muito mais fácil da população acompanhar, né? Eu citei o Alto GT, a Policlínica, porque faz anos aí, realmente, várias empresas foram largando, simplesmente largando. Dá o lance lá mais barato, não, vou ganhar, na emoção vai e ganha, não consegue entregar, porque o valor não compensaria, e aí acaba entregando. Aí lá vai o município reiniciar tudo de novo, e a população está lá batendo, lá no bairro lá. Ó. Nossa, essa obra aqui ninguém termina, nunca termina. Se tiver isso no site, vai facilitar e muito. Muito obrigado. Continua a discussão o requerimento 295/2025. Está aberta a votação do requerimento 295/2025.
Requerimento 295/2025 aprovado. Requerimento 296/2025. Requeiro, ouvido o plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Regonha Júnior, para que determine ao setor competente a montagem de um processo seletivo de projetos habilitados para a captação de fundos via lei de incentivo, a exemplo da Lei Rouanet, PROAC, Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo Nacional do Idoso e outras, contemplando projetos na área de cultura, esporte, educação, meio ambiente, saúde, pessoas com deficiência e idosos, como vistas a criação de um portfólio municipal de projetos a ser apresentado aos empresários locais e regionais, de modo de fomentar investimento e promover o desenvolvimento humano, social e econômico do município de Tietê. Data de entrada 20/10/2025, autoria Leandro Amit. Está em discussão o requerimento 296/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Leandro Amit. Eu vou explicar com muita calma e cautela, e esse eu vou tomar um certo tempo para falar para vocês, porque é muito importante, ao meu ver. A gente fala muito sobre as leis de incentivo e há um grande equívoco colocado. A Lei Rouanet é muito ruim, porque rouba dinheiro, fica pagando artista e algo do gênero. O PROAC também é só para... Esses são os discursos veiculados nas redes sociais e outros meios, só para incentivar vagabundo, e nada é feito. Na verdade, está aqui o Silvio, que sempre esteve à frente de uma instituição, e pode dizer o quanto as doações feitas para o Fundo da Criança e Adolescente são beneficiárias para as instituições do município, se feitas. Né? É uma lei de incentivo. Então, quando eu falo da Lei Rouanet, eu estive esse final de semana em Fortaleza, em algumas instituições beneficentes. Uma delas atende 4.000 crianças, adolescentes e adultos. Uma escola de música e audiovisual que tem estúdios de TV dos mais modernos do país, certo? Formam jovens e todos saem, 100% deles saem empregados, né, dessa escola, chamada Instituição Casa Vovó Dedé. Eu não conhecia nem imaginava que tinha algo assim em Fortaleza. Eu conhecia as instituições da família, que não tem nenhum subsídio do governo, mas eu descobri que essa Casa Vovó Dedé, ela movimenta 2 milhões por ano, certo? E 100% quase desse dinheiro vem da Lei Rouanet. Então, o problema não está na criação da Lei Rouanet, do PROAC e qualquer outra. Essas leis, por exemplo, podem ser utilizadas junto a uma instituição que tem um CNPJ como uma igreja, que tem um projeto interessante e que possa ser apresentado para o município. Então, a importância do município ser esse fomentador. O que é isso? Tem várias pessoas com projetos que apresentam no dia a dia sobre vários aspectos, projetos na área do esporte, projetos na área da cultura, do lazer, e as empresas não sabem que isso existe muitas vezes, ou não tem uma pessoa próxima a ela, em quem ela confia, que possa dizer, esse projeto vale a pena. E eu acho que a prefeitura, que sempre fala, assim como a Câmara também tem que assumir essa posição, porque ela também tem uma função de interlocutora, aqui tem muitas pessoas que, mais do que eu, têm contatos com empresários do município, que certamente, se o Kiko chegasse a um dos seus empregadores e falasse sobre um projeto que ele acha interessante, os olhos para ver esse projeto seriam muito melhores. E não tem ninguém melhor que a prefeitura para abrir processos de captação desses projetos. Os projetos já existem, já são certificados e estão aptos à captação de recursos, eles só precisam de uma ponte, e a prefeitura, o poder legislativo, pode ser essa ponte, que liga aquele que tem o projeto para o nosso município com a empresa que pode doar. A empresa que vai fazer a doação é uma doação sem nenhum impacto financeiro no seu orçamento, porque ela vai quem vai fazer a renúncia é o governo. Então o governo vai dizer assim, essa instituição está apta, eu já dei a carta de aptidão para ela, você, em vez de pagar um imposto para mim, você vai dedicar esse imposto ao projeto. Então, o projeto da Igreja Assembleia que ela tem com os jovens, o projeto da Igreja Católica, ou o projeto da Infância Feliz, ou qualquer outra instituição que esteja apta na área do esporte, saúde, educação, pode ser contemplado. Certo? E muitas vezes dentro da igreja não tem uma pessoa que está ligada com o empresário, mas eu tenho um outro colega que pode abrir essas portas. E a prefeitura tem que ser esse meio que recolhe tudo isso. Na semana anterior eu pedi que criasse um setor de
elaboração de projetos. Então, esse foi um pedido. Esse pedido vem na mesma esteira. E eu fui muito motivado por essa viagem que eu fiz a Fortaleza, onde eu vi muitas pessoas sendo atendidas, em que o jovem faz um curso, a mãe faz um curso de empreendedorismo, de gastronomia, para ajudar na família, e os primeiros 2 meses para ela empreender, é a instituição que dá os insumos para ela começar a fazer o bolo, ganhar a primeira renda e continuar fazendo o bolo e vendendo. Certo? Então o projeto, a Lei Rouanet, o PROAC, ela é o que eu vou usar um termo que é muito utilizado nos meios, ela é demonizada. Por que demonizada? É apresentado como algo muito ruim. Tudo as pessoas podem fazer um uso ruim. A política pode ter um uso muito bom do dinheiro, como um uso muito ruim. Nós sabemos que tem ambos os usos. Quando eu aplico em educação, em saúde de forma correta, é um bom uso. Quando eu desvio no momento da aplicação, é um mau uso. A Lei Rouanet, o PROAC, a Lei de Incentivo à Cultura e tantas outras é a mesma coisa. Não é a lei que é ruim, é como eu destino. Só que o que é importante salientar que eles usam um pequeno percentual, de acordo com pesquisas, do potencial que o Brasil tem de bilhões de reais de isenção pela lei, só pela Lei Rouanet, a gente utiliza apenas 15%. Que grande parte dela é destinada a artistas renomados. Por quê? Porque só esses elaboram projetos e apresentam. Poucos são os projetos apresentados. Eu recebi semana passada 2 projetos muito interessantes no município. É só fazer essa ponte com o empresário. Grande parte dos empresários daqui, da nossa região, não investem. E uma coisa que é muito interessante falar sobre essas leis. Eu estou aqui em Tietê, correto? Eu tenho um projeto aprovado, por exemplo, para falar sobre a questão ambiental ou para falar sobre qualquer outra questão que seja importante, a formação do jovem. Eu posso apresentar esse projeto para qualquer empresa do país. Por exemplo, essa instituição de Fortaleza, ela não capta o dinheiro em Fortaleza. Ela tem uma empresa parceira que capta o dinheiro em São Paulo. É o Nubank, é a Gerdau em Minas, que são as maiores doadoras. Então ela sai de lá e vem captar aqui. Por quê? Porque lá tem menos empresas que podem destinar. Aqui temos mais empresas. Então nós estamos no Brasil, num polo econômico do país, que muitas empresas não destinam para o receio, certo? Não destinam por desconhecimento e não destinam por ter confiança naquele processo. Então acho que nós, enquanto sociedade, o poder público legislativo e poder público executivo tem que unir forças para dar mais luz, colocar mais foco sobre esses projetos que existem e outros que venham a ser elaborados. Então, durante muito tempo, lá em Serquilha, eu tive um projeto apresentado por uma igreja, inclusive evangélica, que trabalhava com jovens em parceria com a cooperativa, em que ele dava um treinamento para as crianças que trabalhavam como jovem aprendiz. Isso era feito um projeto dentro da igreja, e ele recebia destinação por meio do Fundo da Criança e Adolescente. Então, é importante, todos nós podemos nos unir para tornar realidade. O que mais falta hoje no meio público é dinheiro para investir em projetos como esse. Só que também tem um potencial imenso que é deixado de lado porque não tem a vontade de empreender. Então, o ponto aqui principal, eu me demorei nisso porque eu acho muito importante, e nós temos que ter uma fala conscientizada. Hoje a casa está cheia, e cheia de pessoas que são formadores de opiniões, padres, pastores, né, diáconos, são formadores de opinião, levam seus sermões, e dentro dos sermões, a gente leva um ensinamento para a vida. A gente sempre pega o versículo bíblico, as parábolas todas, contextualizando para os nossos dias, e buscamos formar seres humanos melhores. E essa aqui é a formação. Então, hoje eu conto com vocês também, pessoas que estão aqui, representantes da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, para também serem propagadores de informações como essa. É muito importante a conscientização da população de que há um dinheiro perdido, que nós podemos resgatar para muitos projetos, inclusive os projetos criados, advindos de dentro da igreja. Perfeito? Então, agradeço a atenção. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 296/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Para ser bem breve, como o Leandro citou a respeito da lei, principalmente Lei Rouanet, é um dinheiro que simplesmente ia em imposto para Brasília. Deixaria de ir para Brasília para ficar em Tietê, gerando renda, gerando emprego, auxiliando o nosso município. Então, a base bem clara é essa. Fica em Tietê, não vai para fora.
Não precisa ir para fora para a gente ter que ir lá em viagens ou em contatos para falar, pelo amor de Deus, mande um recurso de emenda parlamentar para a minha cidade para ajudar isso e aquilo. É um dinheiro que está já no nosso município e fica no nosso município, desde que tenha, como foi apresentado no requerimento passado, semana passada, projetos muito bem elaborados e aprovados. Tendo projeto bem elaborado e aprovado, o dinheiro não vai, essa porcentagem não vai, ela fica em nosso município, gerando aqui renda, gerando trabalhos para o nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 296/2025. Eu peço a palavra. Com a palavra o vereador Silvio Freitas. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, público aqui presente. Hoje a casa está cheia, sejam muito bem-vindos, e também aqueles que nos veem em seus dispositivos eletrônicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o fundo que eu conheço melhor, que é o da criança e do adolescente, que é uma área que eu trabalho há bastante tempo. Este não precisa nem projeto, tá? Então, o potencial de Tietê é imenso, é R$ 1.600.000 por ano. Hoje nós estamos usando 4% disso, é muito pouco. E não precisa projeto, os demais precisam, esses não. Eles precisam ser buscados, não é? Buscado com os empresários e buscado junto aos contribuintes do imposto de renda pessoa física, somente aqueles que fazem a declaração no modelo completo, os mais abastados. E também as empresas tributadas com base no lucro real. É muito simples, não precisa processo nenhum. Faz um cadastrinho na prefeitura para as empresas, faz um cadastrinho na prefeitura dizendo, eu quero colaborar. E ele vai descontar isso aí do recolhimento do imposto de renda dele. Já o contribuinte pessoa física, na declaração ele aponta lá, quero doar para o fundo. E esse recurso vai para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo do idoso. Tá? Aí o conselho do idoso e o conselho da criança e do adolescente é que vai examinar o projeto. Então o projeto vai depois da doação. E isso é fiscalizado pelo Conselho e pelo Ministério Público. É um recurso que fica na cidade, é aplicado na cidade, fiscalizado na cidade. Então, essa é a forma mais prática que temos. Os demais eu pouco conheço. Eu queria perguntar para o Leandro o que é PROAC. Então, o PROAC, na verdade, é um projeto parecido com a Lei Rouanet, mas é estadual. Então, ele está muito ligado ao audiovisual e à cultura. Ela é uma linha também, né, de isenção por ICMS, mas ele é estadual, certo? Então, diferente da Lei Rouanet, que é um programa federal, certo? O PROAC é estadual. Então, o PROAC, assim como a Lei Aldir Blanc e outras, são projetos mais locais do Estado, que também trabalham com incentivo. Então, tem várias linhas de incentivo. Tem a linha da deficiência, do Fundo do Idoso e Adolescente, que são linhas federais que também são municipalizadas, né? Então, cada município tem o Fundo do Idoso e o Fundo da Criança e Adolescente. Mas nós temos várias outras leis e projetos, programas, que também são estaduais e permitem essa captação de recursos estaduais ou por destinação, por isenção. Muito certo. obrigado. Eu concluí, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 296. Quero aqui agradecer o esclarecimento do senhor Leandro Amit e de outros vereadores, né? E peço para subscrever. Muito importante esses recursos que vêm para nossas entidades. Está aberta a votação do requerimento 296/2025. Requerimento 296/2025 aprovado. Requerimento 297/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da implantação de uma lombada na rua Antônio Belás, na altura do número 80, próxima à esquina com a rua Joaquim Antunes de Souza, no bairro Jardim da Serra. Data de entrada, 20/10/2025, autoria Silvio Freitas. Está em discussão o requerimento 297/2025. Está aberta a votação do requerimento 297/2025. Requerimento 297/2025 aprovado.
Moção número 56, 2025. Estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de louvor à história construída pelo muito digno pastor José Adrião, em memória, e a sua digníssima esposa, Eunice Adrião, em memória, pela história construída junto à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, do Brás. É com imensa alegria que gostaríamos de compartilhar um pouco da trajetória dos 70 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, campus de Porto Feliz, com uma das suas congregações situada à Rua Santa Cruz, número 67, no bairro Santa Cruz, em Tietê, presidida pelos pastores presidentes Juscelino Gomes e sua muito digníssima esposa Mônica Falcão. Esta obra teve início em meados de 1955, com o muito digno pastor José Adrião, em memória, e a esposa Eunice Adrião, em memória, juntamente com seus filhos Maria Helena, em memória, José Carlos Estevão, em memória, Isaías Adrião, em memória, Yara Adrião, todos acompanhando a visão evangelística que Deus tinha dado ao pastor José Adrião. Avançaram abrindo novos trabalhos, como, por exemplo, nas cidades de Conchas, Maristela, Tatuí, e a próxima cidade seria Tietê. Nos momentos árduos em família e nos trabalhos evangelísticos na chegada em Tietê, para não incomodar os novos convertidos, o pastor José Adrião dormiu por várias vezes no banco da praça, mas Deus é aquele que cuida dos que estão com o coração aplicado na obra, e foi assim que Deus colocou um casal presbiteriano, o irmão Josias e sua esposa. Em um retorno deste casal da igreja para sua residência, viram o pastor José Adrião deitado em um dos bancos da praça. Quando o reconheceram como sendo um homem que durante o dia havia entregado vários folhetos na praça, o casal despertou o pastor e, a partir daquele dia, cederam-lhe um quarto, uma mesa e uma cama para acomodá-lo, dando condições para realizar o evangelismo durante o dia. Os primeiros obreiros foram Odair Pereira de Oliveira, em memória, com 16 anos de idade, e o pastor Luiz Manuel, em memória, também com 16 anos de idade. Um fato curioso, que é bom ser destacado, foi que, após finalizar o trabalho de evangelismo em Tatuí, vieram para Tietê para dar continuidade. E neste percurso, a canseira foi tanta que dormiram no trem e passaram da cidade de Tietê. Diante disso, tiveram que voltar caminhando pela linha férrea, mas todo esforço valeu a pena, pois o trabalho de evangelismo dos novos convertidos foram chegando. Não poderíamos também deixar de citar alguns nomes que foram verdadeiros baluartes ao lado do pastor José Adrião e sua esposa, que durante esses 70 anos que contribuíram para a divulgação do evangelho e o crescimento da obra, seguem o nome dos pioneiros: evangelista Virgílio e família, presbítero Celso Pinto, em memória, pastor Irineu Ramos e família, pastor Otávio de Souza e família, pastor João Calemiro e família, pastor José César e família, pastor João Soares e família, pastor André Rosa e família, pastor Vanderlei Moura e família, pastor José Maria Bueno, em memória e família, pastor Eliazar Ludovico, em memória e família, pastor Cícero, em memória e família, pastor Saul Quinelato e família, pastor José Rosa e família, pastor Reinaldo e família, pastor Ricardo e família e pastor Elias de Melo e família. Requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção de congratulações aos homenageados em memória, na pessoa da missionária Yara Adrião, filha mais velha do pastor José Adrião, Câmara do município de Tietê, 16 de outubro de 2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 56/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora Raquel da Autoescola. Nobres vereadores, servidores da casa, público que nos assiste e vocês que estão aqui hoje representando a igreja, irmãos, sejam todos bem-vindos a esta Casa de Lei. Esta é uma simples homenagem, mas quero que vocês saibam que é de todo o coração, tá? Queria também
agradecer a presença do vice-prefeito, que é o Dr. Luiz Grigolon, e o meu suplente, que é o Pepeu. Muito obrigada, viu? Continua em discussão a moção 56/2025. Está aberta a votação da moção 56/2025. Moção 56/2025 aprovada. Moção 57/2025. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de louvor ao pastor presidente Juscelino Gomes e sua muito digníssima esposa, pastora Mônica Falcão, e ao líder bispo Samuel Ferreira, por permitir, através de Deus, dar continuidade na linda história de 70 anos deixado pelo muito digno pastor José Adrião e sua família. É de suma importância na vida dos munícipes de Tietê a Assembleia de Deus Ministério Madureira Brás, na pessoa do muito digno pastor presidente Juscelino Gomes e a pastora Mônica Falcão e do líder bispo Samuel Ferreira. A Assembleia de Deus Ministério de Madureira Brás exerce ações na sociedade da seguinte forma: evangelização e missão. A igreja cumpre sua missão, que é levar o evangelho a todas as pessoas, buscando expandir horizontes e edificar vidas através da fé cristã. Ação social e assistencial. A Assembleia de Deus Ministério Madureira tem uma forte atuação na promoção de ações sociais, oferecendo apoio a pessoas humildes e buscando em sua referência ser uma referência em projetos educacionais, religiosos e assistenciais. Crescimento exponencial. A igreja é reconhecida pelo seu crescimento contínuo e pela sua expansão em diversas áreas, o que demonstra sua relevância para a sociedade. Inspiração e esperança. A fé e as ações da igreja oferecem um ponto de apoio para as pessoas que se sentem derrotadas, inspirando esperanças e solidariedade para a comunidade. Instituição respeitada. O trabalho da Assembleia de Deus Madureira é reconhecido em níveis local e nacional, o que reflete em homenagens e reconhecimento público. Requeiro, outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações aos homenageados, pastor presidente Juscelino Gomes e sua muito digníssima esposa, pastora Mônica Falcão, e o bispo Samuel Ferreira. Câmara do Município de Tietê, 16 de outubro de 2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 57/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Jacinto. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoas que estão no plenário nessa noite, quem nos assiste. Eu quero agradecer pela vida da Raquel, pela iniciativa. Eu posso dizer com propriedade, pois sou pastor também, e eu sei que o trabalho evangelístico, o trabalho diário dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, ele é muito árduo. Então eu fico muito lisonjeado de poder entender que esse trabalho que começou lá atrás, hoje dá os seus frutos. Nós vemos que a Assembleia de Deus tem um crescimento muito grande. Eu entendo que há um esforço contínuo de todos que estão envolvidos, né, na pessoa dos pastores, enfim, dos obreiros, dos diáconos, e entendo ser de suma importância a igreja evangélica, como qualquer religião, hoje dentro de uma sociedade. É muito importante nós termos a presença de Deus, independente de religião, termos um Deus, a visão de um Deus, e buscarmos esse Deus como nossa fonte de inspiração, de reflexão, de doutrina, de regra de vida, é o que nos faz permanecermos em pé. Então eu fico muito feliz de poder ter havido pessoas lá atrás que pagaram um preço, né? Hoje eu posso dizer que o nosso preço não é tão alto, o que a gente paga, né? Pela história relatada aqui, de ter feito o evangelismo durante o dia e à noite dormir na praça, num banco da praça, para no outro dia de manhã continuar fazendo. Então hoje nós somos privilegiados, porque lá atrás alguém pagou um preço muito mais alto. E então eu agradeço muito a Deus, né, pela
pela vida dos pastores que estão aqui presentes, né? Que vocês possam continuar nessa empreitada que Deus nos designou, né? Que eu sei que não é fácil, mas é muito gratificante. Então fica aqui meu parabéns. A Raquel, queria poder subscrever também, né? De estar junto e agradecer a cada um pela presença aqui hoje, que é muito importante. E contem comigo, estarei sempre presente para que a gente possa conseguir propagar o Evangelho de Cristo ainda mais na nossa cidade. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 57, 2025. Está aberta a votação da moção 57, 2025. Moção 57, 2025, aprovada. Moção 58, 2025. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de louvor ao muito digno pastor Carlos Eduardo Dantas e sua muito digníssima esposa Paula Regina Delfino Dantas, pelas lembranças de uma parte da história da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira Brás, em Tietê, e o legado de homens valorosos que, com muito amor, iniciaram esta obra. Durante 1 ano e 6 meses em que o pastor Eduardo Dantas tem pastoreado a família AD Santa Cruz, temos visto a mão de Deus vivo agindo de uma maneira extraordinária. Pastor Carlos Eduardo Dantas e sua esposa missionária Paula Regina Dantas possuem forte ação social e religiosa, que inclui a disseminação do Evangelho e a prestação de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social e espiritual, bem como apoio psicológico. Parabenizo o muito digno pastor Carlos Eduardo Dantas e sua muito digna esposa Paula Regina Delfino Dantas pelo belíssimo trabalho. Requeiro outro sim que seja dado conhecimento desta moção de congratulações aos homenageados. Câmara do Município de Tietê, 16 de outubro de 2025. Autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 58, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda. Esperei ser lidas 3 moções para dar os parabéns à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, né? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira Brás. Eu fico imaginando, e eu acredito que todos aqui devem ter em mente quantas famílias foram restauradas, quantas pessoas largaram as drogas, quantos largaram as bebidas, quantas vezes famílias chegaram destruídas dentro da igreja e saíram de lá restauradas, e saíram de lá testemunhando. É muito forte isso. É muito forte. Chega a arrepiar, porque eu sou católico, praticante, membro da Renovação Carismática Católica, do grupo lá do São Pedro, grupo de oração no São Pedro, e eu sei da importância do Evangelho na vida de muitos, e não somente falar de Deus, mas mostrar e levar a Deus, porque falar é fácil, falar de Deus é maravilhoso, é bonito, é fácil, hoje em dia é fácil, como diz o pastor, nobre colega Adriano, hoje em dia está 1000 maravilhas, vá lá, pode falar tranquilamente. Antigamente não. Antigamente não era fácil assim. Antigamente famílias chegavam destruídas dentro da igreja, era um trabalhão. Hoje, graças a Deus, são várias igrejas. São várias igrejas levando o Evangelho. São várias igrejas cuidando espiritualmente do seu povo. São várias igrejas ajudando aqueles que necessitam, que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, deixo aqui meus parabéns. Agradeço a Deus por cada um que aqui está presente, porque vocês fazem a diferença em nossa comunidade. Vocês fazem a diferença, em especial ali no bairro ali da Santa Cruz. Vocês fazem a diferença. E rogo a Deus que vocês continuem esse trabalho, fazendo a diferença, mostrando o Evangelho
mostrando a realidade, ou melhor, trazendo Jesus à realidade ali de cada um. Vai aparecer muitos ainda dentro da igreja. Muitos ainda serão recuperados da bebida. Muitos ainda serão recuperados das drogas. Porque alguém ousou lançar a pedra fundamental naquele lugar. Alguém ousou lutar contra o sistema. E falar daquele nome que eu posso dizer aqui com todas as letras, que é o nome acima de todos os nomes. Nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns. Continua a discussão a moção 58/2025. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Leandro Amit. Eu acho que, depois de todas essas falas, né, eu quero dar uma fala um pouco diferente disso. A primeira coisa que muitos vão falar, depois de ouvir esse discurso, a série de moções feitas pela Raquel, é assim: mas a Casa Legislativa não tem que ser laica? Ou seja, não pode ter alguma conotação religiosa, não podemos falar de Deus aqui. A Casa Legislativa, ela representa o seu povo. E a igreja é um desses instrumentos criados pelo povo. E eu vou falar sobre uma perspectiva não mais religiosa, mas científica, para atender também essas pessoas que às vezes têm essa fala. Por que eu falo aqui, eu leio um trecho bíblico numa casa que tem que ser laica? Porque o trecho bíblico aqui não tem a função bíblica, ele tem a função literária, de trazer uma palavra, uma reflexão, como qualquer outro livro traria. Escolheu-se um livro consagrado, literariamente no mundo, mais vendido para falar sobre isso. E eu acho que os pastores recebem essa homenagem como receberam há algumas semanas os bombeiros e socorristas que apagaram os fogos. Todos os dias, pastores, padres, todos esses guias, profetas na terra, de certa forma, né? Porque o professor, o pastor tem a função de pastorear, de ser um professor, de instruir, de levar a boa nova, são os socorristas. Eles socorrem o espírito. E eu falo sobre a perspectiva de diversos estudos hoje. Mesmo cientistas agnósticos, que não têm religião, ou até mesmo cientistas ateus, que não creem num Deus como nós cremos, também creio nesse mesmo Deus, já comprovaram o poder da fé e da religião para o controle social. Fala, controle social é animal, é gado? Não. É o controle de que, se eu matar, eu posso ter uma punição, que não é a da lei, que controla muito mais do que a lei, que é a lei de Deus. É o controle social de eu não me matar, porque isso pode me levar para um lugar ruim. Então, as pessoas que vão para a fé, elas estão muito mais alicerçadas do que as pessoas que vivem só no mundo real e não no mundo que é um mundo que a gente chama de virtual, né? O virtual é aquele que não existe materialmente, mas existe espiritualmente. Porque um cara que consegue acreditar num Deus que ele não vê, que não tem forma para ele, a não ser a forma que o cinema criou, as pessoas criaram, mas que não é a forma natural dele possivelmente, que crê que ele pode sair dali sem ter nada palpável que ele possa segurar, realmente é uma pessoa que está muito forte psicologicamente. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, tem comissões e pessoas que fomentam o trabalho das igrejas como instrumento de cura física. Hoje, a doença que mais mata no mundo, de acordo com a OMS, é a depressão. A depressão tem a ver com o psique. E a fé tem a ver com o quê? Com o psique. E hoje, comprovadamente pela ciência, nós vemos também que tem a ver com energia. A física explica que nós somos um composto de elétrons, nêutrons e prótons. E que quando nós estamos exercendo no exercício de fé, toda essa atividade elétrica, ela é muito mais fomentada, e ela consegue matar células cancerígenas, ela consegue dar energias, ela consegue dar ânimo para você prosseguir. Então, nós temos que entender que a Casa de Leis, ela está aqui para fomentar qualquer ação que seja de resgate humano. E a religião também é um instrumento de resgate humano.
A religião e os religiosos são uma grande parcela da sociedade. Então, não tem como essa casa se omitir a também homenagear aquelas pessoas que trabalham e trabalharam incansavelmente para resgatar pessoas e que alteram a sua forma espiritual e, consequentemente, sua forma física. Então, a fé é fonte de esperança e propósito. E a gente vive de esperança e propósito, de projetos. Quem não tem projetos, adoece. A fé é um instrumento de promoção do bem-estar humano. Ela incentiva o autocontrole. Eu não mato, eu não roubo, certo? Eu não destruo, porque eu tenho medo. Vigiar e punir. E o medo, a gente dá o nome de temor, que é algo que não vem com a dor, mas o temor é aquele amor que pode me penalizar, como o amor do pai e da mãe. Então, eu não faço por medo de ir para o inferno. Eu faço pelo medo de não ter a vida que eu sempre desejei, que é a vida eterna. E crer nisso é substancial, porque aqui tudo muito é passageiro. Então, eu queria usar essa perspectiva da ciência, porque os atos de solidariedade têm muito a ver com o exercício da fé. E como eu disse, a fé não tem a ver só com a religião. Há pessoas agnósticas que não têm uma religião, mas exercitam sua fé diariamente. É um instrumento importantíssimo de assistência e apoio social. Eu vejo sempre o Adriano falando, né, dos programas que ele faz, o mercadinho na igreja, a rifa, o bingo e tantas ações de promoção humana. Né? É o fortalecimento da saúde e do equilíbrio psíquico. Então, hoje, eu queria agradecer imensamente, porque nunca essa casa esteve tão cheia. E daí falar que não podemos falar de fé e religião, quando os únicos que encheram, enquanto eu estou aqui, essa casa verdadeiramente abarrotada, foi quando foram homenageados e vieram buscar aqui um pouquinho do seu reconhecimento pelo exímio trabalho que fazem. Então, são grandes representantes da fé que levam a cura e que promovem a humanidade. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho humanitário que fazem para o nosso município. E não só no nosso município, né? Porque fé não tem fronteiras, né? E dizem os cientistas que um átomo tem a capacidade de produzir um campo elétrico do tamanho de um estádio de futebol. Então, você imagina quanto nós não produzimos de energia e quanto não há de comunicação entre nós. E isso é a fé. Então, muito obrigado pela vinda de vocês, parabéns, peço a Raquel para subscrever todos os requerimentos, e eu achei essa fala necessária, porque eu ouço constantemente a fala de que a casa tem que ser laica, mas as pessoas têm que entender o que é ser laico. Ser laico é não praticar o proselitismo, que é o quê? A doutrinação religiosa. Mas eu não posso eximir a existência da religião e a existência da fé como instrumento social de promoção humana. Muito obrigado. Continua a discussão a moção 58/2025. Está aberta a votação da moção 58/2025. Moção 58/2025 aprovada. Moção 59/2025. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais desta casa de moção de pesar aos familiares do pastor Elias Estevão Adrião, falecido no último dia 29 de setembro. Pastor Elias Estevão Adrião faleceu no dia 29 de setembro de 2025, aos 64 anos. Natural de Porto Feliz, nascido em 2 de março de 1961, Elias Adrião iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e teve atuação marcada pelo trabalho e pela dedicação à comunidade. Formado como auxiliar de enfermagem, atuou em unidades de saúde e no Hospital São Severino, na cidade de Boituva. Participou da fundação do Centro de Recuperação Esquadrão Vida, voltado à reabilitação e reinserção de dependentes químicos. Desenvolveu também atividades em Tupi Paulista e Porto Feliz, onde exercia a função de vice-presidente do campo Assembleia de Deus Brás desde 2009. Um obreiro dedicado e cheio de amor, que estava auxiliando os pastores locais para o preparativo dos 70 anos da AD Santa Cruz, mas aprove o Senhor levá-lo para si. Requeiro outro sim que cópia desta moção de pesar seja encaminhada à família enlutada.
Câmara do Município de Tietê, 16 de outubro de 2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão a moção 59/2025. Está aberta a votação da moção 59/2025. Moção 59/2025 aprovada. Moção 60/2025. Moção de louvor aos integrantes da Prefeitura Municipal de Tietê pela participação na Feira do Empreendedor do Sebrae 2025. Data de entrada 20/10/2025, autoria Adriano Aronchi. Está em discussão a moção 60/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Eu pediria inicialmente, Kiko, para subscrever a sua moção. Ela é muito pertinente. Pela primeira vez a gente colocado no cenário, né, do comércio, o município teve uma representatividade dentro de uma feira das mais importantes do país, né? A Secretaria de Desenvolvimento, ela buscou colocar, inserir Tietê num cenário que até então ela era coadjuvante. Então hoje ela é uma protagonista. Ela pôde apresentar, eu vi o folder de apresentação e todas as propostas de isenção, de trabalho, de abertura do município para o emprego, para o investimento. Então é muito importante em ações pontuais como essas e tantas outras que eu vejo o secretário Alex Honório implementar junto com outros secretários da prefeitura. E aqui eu não estou passando pano. Quando a gente tem que criticar, a gente critica o que a gente acredita que está errado, mas temos também dedicar elogios e louvor às ações que realmente são benéficas. E essa feira parece algo muito simples para grande parte das pessoas, só um stand montado, mas ela dá uma grande visibilidade para o município e para a área de investimentos. Então, nós nunca tivemos um plano de apresentação do município para o empresário externo, para ver que nós somos lugar, sim, rico e que nós podemos aqui acolhê-lo com diversas isenções, diversos meios para que o empreendedorismo seja possível dentro do nosso município. Então, parabéns ao Alex Honório, à Prefeitura, e agradeço a moção ao Kiko. Continua em discussão a moção 60/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Kiko Aronchi. Eu não pedi a leitura na íntegra da moção, mas eu queria falar umas poucas palavras, né? Na última semana, a Tietê participou de uma feira do Sebrae, onde montou-se um stand lá, e nesse stand expôs a cidade de Tietê, mostrou-se a cidade de Tietê para todo o estado e até para pessoas de fora do estado que lá estavam. Nessa exposição, nessa apresentação da cidade, mostrou as nossas facilidades, mostrou o nosso empenho, mostrou a nossa busca por crescimento, mostrou a nossa vitalidade por buscar novos rumos para Tietê, novas empresas, novos negócios, trazer para cá oportunidades que, se você está lá buscando, existe a chance de vir ou não vir essa oportunidade buscada. Agora, se você não está lá buscando, dificilmente ela vem. Então, a gente estava ao lado de cidades como Itu, cidades como Campinas, que são infinitamente mais potentes que a gente. Mas Tietê foi lá e marcou território. Tietê foi lá pela primeira vez e levantou a bandeira de Tietê lá. Falou, nós estamos aqui. Venham conhecer a gente. Vamos lá olhar o que tem. Tem madeireira, tem indústria química, tem refrigerante, tem empresa de frango, tem empresa disso, daquilo. Podemos crescer nesse sentido, nesse outro e nesse outro. Moral da história: plantou-se a semente. Estamos plantando sementes. O tempo vai dizer se tudo valeu a pena. Mas eu acho que a partir de agora a gente passa a dormir com a consciência tranquila. Tipo, a nossa parte está sendo feita. A parte de Tietê institucional, de busca por dias melhores, está sendo feita. E eu torço para que essas sementes plantadas em ações como essa e como outras aí gerem frutos lá na frente. Quem vai aproveitar esses frutos? Todos os cidadãos de Tietê, principalmente a nova geração que está chegando aí.
Então é nesse sentido que faço essa moção, peço a aprovação de todos os senhores, para que não percamos essa vontade de evoluir sempre. Obrigado. Continua em discussão a moção 60/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Quero parabenizar o nobre colega pela moção. E lembrar, né, como tem aqui a igreja representada da Assembleia, né, que acredita e prega o Evangelho, me veio à mente a parábola do semeador. Não dá para colher se não plantar. Então, este jogar de semente que o Tietê fez nessa feira do empreendimento, do empreendedor, acredito, tenho plena convicção que é uma terra fértil e vai gerar com toda certeza muitos frutos para a nossa querida Tietê. Tem que lançar a semente, e assim Tietê fez, foi lá, marcou presença e lançou a semente. Creio eu que o terreno é muito, muito fértil e vai dar muitos frutos para a nossa querida cidade. Muito obrigado. Continua a discussão a moção 60/2025. Está aberta a votação da moção 60/2025. Moção 60/2025 aprovada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação da presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Leandro Amitti. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Emenda substitutiva número 10/2025. Substitui dispositivo do anexo único do projeto de lei número 59/2025. Data de entrada 1/10/2025, autoria Leandro Amitti. Esta emenda e a subsequente altera o projeto de lei 59/2025 com a finalidade de elencar servidor para atuar na captação de recursos junto à Secretaria de Turismo e Cultura e promover correções pontuais na redação do projeto. Está em discussão a emenda substitutiva 10/2025. Está aberta a votação da emenda substitutiva 10/2025. A emenda substitutiva 10/2025 está aprovada. Emenda aditiva número 03/2025. Adiciona dispositivos ao anexo único do projeto de lei número 59/2025. Data de entrada 1/10/2025, autoria Leandro Amitti. Está em discussão a emenda aditiva 03/2025. Está aberta a votação da emenda aditiva 03/2025. A emenda aditiva 03/2025 está aprovada. Projeto de lei número 59/2025. Institui o Plano Municipal de Cultura. Data de entrada 29/07/2025. Autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 59/2025, com a nova redação dada pelas emendas substitutiva número 10/2025 e aditiva número 03/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amitti. Eu deixei para esse terceiro elemento, né? Fiz duas emendas aí acima. O projeto de lei que institui o plano municipal, como muitos outros planos que ainda virão, né? Então, para explicar bem brevemente a população, porque a nossa sessão aqui é para a população, não para nós mesmos, é muito importante saber a função de um plano, né?
Não existe uma empresa que trabalhe hoje sem um planejamento. Então, se eu quero ter êxito numa ação, eu preciso planejar. Em qualquer profissão que eu tenha, se você for um médico, um advogado, né, um pastor, né, eu não vou para o meu culto sem antes estudar a palavra, planejar cada uma das minhas falas, né, e conduzir para o caminho que eu desejo para buscar atingir um objetivo. Assim também é o município, ele não pode ir fazendo obra, ele não pode ir fazendo cultura, fazendo educação, sem um plano, sem um planejamento, né? Em breve a gente vai ter o plano plurianual, que fala de todos os projetos do município, mas esse plano em especial, assim como o saneamento básico, que vem aí na sequência, eles são muito importantes, e importantes como instrumento de controle da população e da Casa Legislativa. Porque ele é um planejamento de ações e metas a serem cumpridas dentro de um período. E cabe a quem fiscalizar o cumprimento dessas metas e ações? A nós. Nós que somos representantes de vocês e vocês que são população. Aqui nada mais somos, enquanto vereadores, que representantes de vocês que estão aí. Porque não seria possível dar a fala a todos nesse momento. Então, escolheram nas eleições 11 pessoas que poderiam falar e pleitear por vocês. Então, a população que está em casa, sempre se atenham, esses planos estão no site da Prefeitura, estão no site da Câmara. Leiam quando puderem, busquem informações sobre eles, vejam os prazos, as metas e as ações planejadas, né? E tem ações para todos os segmentos. Quando eu falo de cultura, eu também estou falando de religião, de manifestação cultural, eu estou falando de esporte, de lazer, desculpa, eu estou falando também de cinema e tantas outras coisas que possam existir que se aliam à cultura. As pessoas que elaboraram, que é o Conselho Municipal de Cultura, eles tiveram muito trabalho, foram muitas audiências empenhadas, né, para construir um plano que representasse os anseios da nossa população. Então é importante que a população honre o trabalho desse conselho, que é um pequeno grupo de pessoas que tiveram essa coragem de enfrentar voluntariamente, sem ganhar nenhum centavo, porque o trabalho dos conselhos é um trabalho voluntário, correto? Para buscar um ganho social. Então são pessoas, indivíduos que se propuseram a tomar a frente e construir algo para a sociedade como um todo. E diferente dos vereadores que aqui vos falam, que são remunerados para cumprir essa função, os conselheiros não são. Então, essa ação deles é extremamente nobre, porque eles abriram mão do tempo que eles têm para poder dedicar à construção de algo coletivo, certo? Então, o Plano Municipal de Cultura, a partir dele eu falo de todos os planos que venham a existir. Eles são importantíssimos meios de fiscalização, instrumentos balizadores de por onde o município tem que caminhar e se ele está caminhando corretamente, se ele está cumprindo as metas que lhe foram propostas. E muitas dessas metas, como o PPA, foram criadas pelo próprio município. Então, se ele criou e ele não está cumprindo, quer dizer que ele faltou e falhou na gestão e no seu planejamento. E esse é o grande mal da maioria das prefeituras no nosso país. Esperamos que não seja desse plano, de não ter clareza sobre suas ações, de planejarem mal e, consequentemente, não conseguirem executar grande parte do que projetam. Tá? Então, conto com o apoio de vocês para sempre estar fiscalizando e cobrando seus vereadores, não importa se vocês votaram nele ou não, a partir do momento que nós fomos eleitos para representar todos os munícipes daqui. Ok? Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 59/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 59/2025, com a nova redação dada pelas emendas substitutiva 10 de 2025 e aditiva 03 de 2025. O projeto de lei 59/2025 está aprovado com a nova redação dada pelas emendas substitutiva 10 de 2025 e aditiva 03 de 2025. Projeto de lei número...
Por problemas técnicos, voto sim. Obrigado, Kiko. Projeto de lei número 75, 2025. Torna facultativa a realização de exames médicos para autorização das piscinas de uso coletivo em clubes e entidades sociais no âmbito municipal do município de Tietê. Data de entrada, 7/10/2025, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei 75/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 75/2025. Projeto de lei 75/2025 aprovado. Ninguém votou. Opa, perdão. É que apareceu lá, viu? Eu peguei o do outro. Perdão. Um cara aéreo. É que apareceu o outro antes. Leandro. Agora sim, desculpem. Projeto de lei 75/2025 aprovado. Projeto de lei 76/2025. Altera o artigo 3º da Lei Complementar 14/2019 e dá outras providências. Data de entrada, 7/10/2025, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende alterar a Lei Complementar número 14/2019 com a finalidade de assegurar aos servidores públicos municipais o direito de manutenção do plano de assistência médico-hospitalar em caso de exoneração, cujo pagamento fica a cargo do ex-servidor. Está em discussão o projeto de lei 76/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 76/2025. Projeto de lei 76/2025 está aprovada. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para a explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso de explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de novembro de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão e agradeço a presença dos senhores. Muito obrigado.